Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é sobre conhece a ti mesmo. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Mas Maia acha que essa sensibilidade também pode ser menos equânime. Os pensamentos que, em geral, revela autoconsciência inclui: não devo me sentir assim. Vou pensar em coisas boas para me animar. E numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro não pense nisso. Em relação a alguma coisa muitíssimo perduradora. Quando nós estamos tendo um pensamento constante, são aqueles pensamentos que você faz mil coisas, e aquele pensamento parece que tem um vírus na sua cabeça, que você não consegue se desligar daquilo. Embora haja uma distinção lógica entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudá-los, Maia constata que, para todos os fins práticos, as duas ações em geral se combinam. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto de tentativas que fazemos para evitar agir impulsivamente. Quando dizemos pare com isso, uma criança cuja raiva o levou a bater num companheiro, por exemplo, de brincadeiras, podemos evitar o espancamento, mas a criança continua com raiva. Os pensamentos dela ainda estão fixos na causa da raiva. Mas ele roubou meu brinquedo, a criança resmunga, né? E a raiva continua do mesmo jeito. A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes, de aversão à compreensão que eu estou sentindo é raiva. Oferece um maior grau de liberdade. Não apenas a opção de não agir movido pela raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Quando você identifica o que você está sentindo, você tem a opção de se livrar. É isso que ele está nos dizendo. Maia constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. Aí nós vamos aqui para 3 tipos típicos de pessoas, como agem com suas próprias emoções. Então nós temos o primeiro tipo, pessoas autoconscientes, conscientes de seu estado de espírito no momento em que ele ocorre. Essas pessoas evidentemente são mais sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de suas personalidades. São autônomas e conscientes de seus próprios limites, gozam de boa saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida. Quando entram num estado de espírito negativo, não ficam ruminando nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais rápido. Em suma, a vigilância as ajuda a administrar suas emoções. Então, o que ele está nos dizendo é o seguinte: todos nós temos os estados emocional, todos nós sentimos raiva, medo. A questão é em que estado, como que nós somos autoconsciente, aí o outro tipo, esse é o primeiro estilo, depois nós temos pessoas que são mergulhadas e as resignadas. Agora nós falamos da primeira pessoa, o primeiro estilo de pessoa, e vamos para o segundo, que são pessoas mergulhadas. O que são as pessoas mergulhadas? São pessoas muitas vezes imersas em suas emoções, incapazes de fugir delas, como se aquele humor houvesse assumido o controle de suas vidas. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles, ficando sem perspectiva. Em consequência, pouco fazem para tentar escapar deste estado de espírito negativo, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções. Ou seja, são aquelas pessoas que elas acham que o estado dela é aquilo, que ela não consegue melhorar, e é como se assumisse a personalidade do negativo, porque ninguém é positivo ou negativo. Nós assumimos essa posição, entende? Todos nós temos o poder de navegar entre essas emoções. A questão é você ter consciência que você tem esse poder. Então, as pessoas mergulhadas são a pessoa que acontece uma coisa pela manhã e ela fica o dia inteiro naquela situação. Vamos para a terceira pessoa, pessoas resignadas. Embora essas pessoas muitas vezes vejam com clareza o que está fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudá-los. Parece haver 2 ramos do tipo resignado, pessoas que estão geralmente em
de bom humor e por isso pouca motivação. Parece haver dois ramos do tipo resignado: pessoas que estão geralmente de bom humor e por isso pouca motivação têm para mudá-los, e as que, apesar de verem com clareza seus estados emocionais, são susceptíveis aos maus estados de espírito e os aceitam como um deixa rolar, nada fazendo para mudá-los, apesar da aflição que sentem. Um padrão controlado, por exemplo, em pessoas deprimidas, que se resignam em seu desespero. Ou seja, a pessoa ela reconhece que ela está num estado emocional negativo, mas ela não faz nada, ela aceita como se aquilo fosse uma verdade. Então, mas ela tem consciência que está no estado negativo. Ao contrário daquela que mergulha no estado, ela nem sabe, ela sabe que está mal, né? Imagine por um instante que você está no avião voando de Nova York para São Francisco e um voo tranquilo, mas quando se aproxima das montanhas rochosas, o piloto fala pelo alto-falante: senhores e senhoras, vamos entrar numa área de turbulência. Por favor, retornem às suas poltronas e apertem os cintos. Aí, o avião entra em turbulência, e mais forte porque você já passou jogando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como uma bola de ondas do mar. Já imaginou a situação? O que você faz numa situação dessas? É aquelas pessoas que metem a cara no livro, ou revisa, ou continua vendo um filme que está passando, desligando-se da turbulência? Ou você é mais provável que pegue o manual que dá instruções de emergência para rever as precauções, que observe a equipe de bordo para detectar sinais de pânico, ou que apure o ouvido para os motores, para ver se há alguma coisa digna de preocupação? A resposta que dermos a estas perguntas sinaliza a atitude a que você está identificando, como você reagiria e que tipo de pessoa que você se enquadraria, tá? A resposta que dermos a essas perguntas sinaliza a atitude que nos é mais predominante em situações de apuro. O cenário de um avião, aliás, compõe um teste psicológico criado pela Suzanne Miller, que é uma psicóloga. Quando ele menciona pessoas aqui, ele está mencionando que são estudos que já foi feito com essas situações. Esse estudo foi por Suzanne Miller, psicóloga da Universidade de Temple. É destinado a avaliar se as pessoas tendem a ser vigilantes, acompanhando cuidadosamente cada detalhe de uma situação angustiante, ou, ao contrário, lidam com esses momentos de ansiedade tentando se distrair. Essas duas formas de comportamento têm consequências bastante diferentes para a maneira como as pessoas percebem suas reações emocionais. Os que se fixam nos apuros podem, pelo contrário, o ato de acompanhar com tanto cuidado, ampliar sem saber a magnitude das reações, sobretudo se essa fixação é desprovida de equanimidade, de autoconsciência. Os resultados é que suas reações, suas emoções tornam mais intensas. Então, se você fica prestando muita atenção, você acaba aumentando a sua emoção, aumentando o seu estado de emoção. Você fica mais agitado, fica mais intenso. E os que se desligam, os que se distraem, percebem menos coisas em suas reações e com isso minimizam a experiência de sua resposta emocional, senão a própria dimensão da resposta. No limite, isso significa que para algumas pessoas, a consciência emocional é esmagadora, enquanto para outras mal existe. É só pensar no universitário, agora é uma outra situação que ele vai nos colocar, tá? É só pensar no universitário que está numa noite, descobre no início de um incêndio. Em seu alojamento, pega um extintor e apaga o fogo. Nada de extraordinário, a não ser que, ao ir buscar o extintor e voltar, ele andou em vez de correr. Motivo: não achava que havia qualquer urgência. Isso está colocando o tipo de pessoas, tipo de reação. E se você estivesse numa situação similar, como você acha que você agiria de qual forma? Por exemplo, o estudante está lá, começou a pegar fogo no quarto dele, ele vai lá pegar o extintor. Ele volta andando, ele volta correndo.
Isso mostra algum estilo de pessoa. A história me foi contada por Edgar Diener, psicólogo da Universidade de Orleans, em Urbana, que estuda intensamente com que as pessoas vivem suas emoções. Agora, falando aqui, eu lembrei de uma situação, isso há muitos anos, acho que tem uns 27 anos, quando eu comecei minha primeira empresa. Aí eu tinha uma secretária e na época eu morava sozinha, a minha sala virou escritório, então eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E eu lembro que ela chegava, acho que era 7, era 9 da manhã, eu tava me arrumando, ainda tava no quarto, e de repente eu ouvi o barulho do alarme do prédio. E o que eu fiz? Eu saí com o cabelo assim, eu peguei a minha bolsa e saí, Denise, corre! Eu saí descendo as escadas, porque na minha cabeça o prédio estava pegando fogo. O que eu ia levar? Então eu já vi que sei lá, eu ainda não consegui entender, mas eu acho que eu sou daquele tipo que corre, né? Eu não sei você, mas eu fiz isso. Aí quando eu cheguei no embaixo, na verdade não era incêndio, não era um teste de bombeiro, mas eu não fui avisada ou não prestei atenção, né? Mas foi uma coisa que eu entendi como eu reagiria. Ou seja, eu fico feliz em ter identificado isso em mim, porque isso significa para mim que minha vida é mais importante do que qualquer bem material. Eu não me preocupei em levar mais nada, ainda me preocupei em levar a bolsa. Tipo, ter minha identidade. Só isso, nada mais. Não me preocupei em pegar mais nada, nenhuma peça de roupa, nada. Tipo, vai pegar fogo, deixa pegar fogo, depois eu arrumo outro. Isso é muito bom pra gente ter uma consciência de quem nós somos, né? A história foi contada por Edward Diener, psicólogo da Universidade Orleans, em Urbana, que estuda a intensidade com que as pessoas vivem suas emoções. A universidade figurava em seus estudos de casos como um dos menos intensos que eles já encontraram. Era essencialmente um homem sem paixões, uma pessoa que passa pela vida sem sentir quase nada, mesmo numa emergência como um incêndio. Em comparação, aí ele deu esse exemplo, agora nós vamos ter um outro exemplo. Em comparação, veja uma mulher do outro lado do espelho de Jenner. Uma vez, quando perdeu a caneta preferida, ou seja, a mulher perdeu uma caneta, a caneta preferida, ficou perturbada durante dias. Outra vez ficou tão excitada ao ver o anúncio de uma liquidação de sapatos femininos numa loja cara, que largou o que estava fazendo, entrou no carro e dirigiu 3 horas até chegar até a loja em Chicago. Jenner constata que as mulheres em geral, mais do que os homens, sentem com mais intensidade as emoções positivas e negativas. Diferenças de sexo. Parte a vida emocional é mais rica para os que observam mais. Entre outras coisas, essa maior sensibilidade emocional significa que para tais pessoas, a menor provocação desencadeia vendavais emocionais paradisíacos ou infernais. Quanto às dos outro extremo, mal experimentam qualquer sensação, mesmo as circunstâncias mais angustiantes. Então, aqui está colocando assim, tem pessoas que qualquer situação, historicamente, né, em estudos, as mulheres, não todas, mas as mulheres, elas sentem mais, tanto mais intensa, né? Nós vivemos intensamente, tanto a emoção de amor, de emoção, de emoções que nós gostamos, que nos faz bem, tanto as emoções negativas, elas são mais intensas. Então a mulher sofre mais quando ela tem uma emoção negativa. E também quando ela é uma sensação positiva, ela também é mais intensa, ela vive mais em relação a isso. Ela vive mais as emoções. Não existe o bom nem ruim. Só é mais intensa.